Um dia, você percebe que alguém que sempre foi a presença mais verdadeira ao seu redor simplesmente não está mais ali. A pessoa que iluminava conversas com sinceridade e calor humano, que se entregava inteira em cada encontro, parece ter se apagado do convívio. Não desapareceu por tristeza nem por isolamento. Apenas resolveu se ausentar aos poucos, com uma calma que causa estranheza. O curioso é que não se trata de alguém tímido, fechado ou que nunca encontrou o próprio lugar. Muito pelo contrário. Era uma alma aberta, genuína, capaz de se conectar de forma profunda. Por isso, sua ausência se torna uma espécie de enigma. É como se tivesse escolhido se afastar de um cenário que falhou em valorizar aquilo que ela tinha de mais precioso: a autenticidade. Quando você enxerga esse movimento em uma pessoa, começa a percebê-lo em várias outras. Amigos que deixam de frequentar encontros, profissionais que largam ambientes competitivos, vozes criativas e sensíveis que abandonam as redes. Quanto mais se observa, mais claro fica que há um padrão acontecendo. Algo silencioso, mas constante. A pergunta então surge inevitável: por que os mais autênticos estão se retirando de cena? Que verdades descobriram que os demais insistem em ignorar? O que faz com que a transparência, antes virtude, se transforme num peso quase insuportável? Essas respostas não são fáceis. Pelo contrário, incomodam. Uma vez que começamos a olhar pelo mesmo ângulo que eles, não há retorno. A percepção altera definitivamente a forma como vemos o mundo. O início dessa transformação quase sempre é sutil. Um desconforto crescente diante da artificialidade cotidiana. Você está num encontro social, todo mundo sorrindo, trocando frases de efeito, comentários previsíveis, ou desliza pelo feed na tela, repleto de vidas arrumadas como vitrines. Tudo parece tão ensaiado que chega a perder o gosto e logo percebe. As máscaras sociais se tornaram norma. As pessoas não falam, representam. Risos vêm no tempo exato. Expressões faciais surgem como marcações de roteiro. Como num teatro repetido até o esgotamento. A saudação automática, a resposta ensaiada, o aceno protocolar. Tudo funciona para manter o espetáculo da convivência. Mas quem nota o vazio por trás dessas falas entende a dimensão do artifício. A autenticidade nessas horas é como um som dissonante em meio a uma música previsível demais. Quem já viveu uma conversa real, aquelas em que a vulnerabilidade cria espaço para a profundidade, sabe bem como é frustrante voltar ao pequeno circo da trivialidade. Não é aversão às pessoas. É sede de verdade diante de um mundo que insiste em alimentar apenas aparências. E quanto mais se repete o desgaste das superficialidades, mais esses indivíduos perdem fôlego para o convívio comum. Fingir se torna uma agressão íntima. Aceitar o espetáculo significa trair o que se carrega de mais próprio. É como um especialista em culinária sendo forçado a viver de comida congelada e sem gosto. A experiência não mata, mas também não alimenta de verdade. Assim soa a vida social baseada em convenções. Alimenta o corpo da interação, mas nunca a alma da conexão. Não é orgulho o que os faz evitar certas conversas. É dor. Dizer está tudo bem quando não está. Sorrir quando a vontade é chorar. Aplaudir quando o coração clama por silêncio. Tudo isso custa caro para quem nasceu inclinado à honestidade. E por isso se afastam do convívio trivial sem briga, sem cena. Apenas deixam de estar onde não há espaço para a verdade. Trocam barulho por quietude, encenação por recolhimento. Não fogem das pessoas em si, mas da obrigação de atuar. O que esses espíritos verdadeiros procuram não são centenas de contatos rasos. Eles anseiam por um instante de presença genuína. Querem conversas que toquem as cicatrizes, que falem do que ainda dói, do que molda nossa humanidade em meio às contradições. Eles seguem em busca daquela troca que provoca tremor de profundidade, não de medo.
E, quando isso escasseia, preferem andar em solidão a se perder na espuma das interações ocas. Para quem observa de fora, sua retirada soa como retraimento, desinteresse, autossuficiência fria. Mas, na essência, é um retorno para dentro. Um reencontro com a própria morada interior, limpa de encenações. No palco social, todos ainda desempenham papéis decorados. Mas, aqueles que escolheram a verdade, mesmo que solitária, assumem sem se anunciar o ato mais ousado do nosso tempo: não representar. Esse movimento, entretanto, não se limita ao teatro das interações. Outra percepção os empurra para longe. A clareza de que viver segundo o rebanho é outra forma de apagamento. A conformidade dita ritmos, estabelece moldes, inventa padrões. E a maioria segue sem notar. Há conforto nesse fluxo. A aceitação coletiva parece garantia de pertencimento. Mas, para a alma que busca sentido, obedecer ao ritmo do grupo soa menos como segurança e mais como desistência. Essas pessoas veem o brilho de mentes reduzidas ao silêncio em nome da harmonia. Enxergam indivíduos inteiros se moldando até restar apenas o molde e, ao tentarem se adaptar, sentem-se morrendo por dentro a cada concessão. O dilema chega: ou sacrificam sua lucidez para caber nos espaços aceitáveis, ou se arriscam a perder vínculos. Muitas até tentam permanecer, forçam sorrisos, seguram perguntas. Mas a negação de si custa caro demais. Até que um dia, o fingimento se revela intolerável. Então, retiram-se sem alardes. Desaparecem de mesas onde a verdade é mal-vinda. Constroem novos espaços, ainda que pequenos, onde singularidade não seja ameaça, mas raiz. Para elas, estar junto à custa da própria verdade não é pertencimento, é solidão disfarçada, é morte lenta, fragmentada dia após dia. Por isso escolhem a travessia, mesmo que sejam vistas como deslocadas. E aqui se instala o paradoxo. Ao soltar o rebanho, elas talvez se afastem do comum, mas finalmente se encontram consigo mesmas. A liberdade de não precisar caber é também o reencontro com a inteireza. O olhar delas vai além. No centro da vida cotidiana, percebem a engrenagem do consumo travestida de sentido. Caminhar num shopping, por exemplo, provoca não apenas a sensação de compras disponíveis, mas um sussurro incansável dizendo: você só será suficiente quando tiver mais. Essa mensagem não está apenas nas vitrines, está embutida na cultura, nos anúncios, na fala disfarçada do cotidiano. E aqueles que enxergam além percebem o ciclo perverso. Primeiro se cria a insegurança, depois se vende o remédio temporário. E assim, a roda gira infinitamente. As pessoas, no fundo, não compram coisas. Compram autorização para pertencer, para se sentir completas por instantes. Compram máscaras sociais com preços variados. Mas, para quem percebe a manipulação, o figurino imposto sempre incomoda. Assumir identidade a partir de objetos é para eles uma prisão. A alma verdadeira sabe que não foi feita para ser slogan. Quer ser lembrada como presença, não como vitrine. Romper essa engrenagem, porém, cobra caro. Recusar-se a correr atrás da tendência significa parecer antiquado. Optar pelo propósito em lugar do lucro pode trazer olhares de pena. Afinal, quem ousa negar o jogo que todos aprendem a jogar desde cedo? Mas a verdade é que eles não querem escalar uma escada que só leva ao vazio. Preferem soltar amarras pouco a pouco, simplificar, gastar menos energia com a aparência e mais com aquilo que de fato alimenta. No novo horizonte, a riqueza não é medida por cifras, mas por clareza, tempo e autenticidade. Com menos coisas, talvez, mas com mais presença. Com menos aplausos, mas com silêncio repleto de sentido. E muitos confundem essa escolha. Chamam de fracasso o que na realidade é força. Parar de correr exige mais coragem do que continuar obedecendo ao ciclo. Eles escolhem ser,
em vez de parecer, ainda que paguem o preço do mal-entendido. Essa consciência se estende ao mundo digital. A promessa de uma era conectada parecia irresistível. Distâncias diminuíram, vozes se amplificaram, todos cabem numa tela. Mas sob o brilho, cresce uma dor silenciosa. Raramente alguém escuta de verdade. O excesso de mensagens não se traduz em profundidade. O contato virou quantidade, não qualidade. Perfis mostram recortes bem editados de vidas fragmentadas, e pouco sobra de verdadeiro. Os autênticos percebem a distância entre o que é mostrado e o que é sentido. Observam como o sistema recompensa impacto visual e esconde vulnerabilidade. Testam dizer algo profundo, mas descobrem que a verdade não reverbera. O que importa não é o real, mas o que engaja. Frente a esse vazio, recuam. Não em revolta, mas em luto silencioso. Param de checar feeds ao acordar. Passam a levantar os olhos do brilho da tela. Cultivam encontros que não podem ser postados. Aos olhos do mundo, parecem ausentes. Na realidade, estão mais presentes que nunca. Buscam retornar às conversas longas, aos silêncios compartilhados, ao riso que não precisa ser registrado. Encontram alegria no que permanece privado. Reconectam-se ao mundo fora do alcance dos algoritmos. Essa escolha os torna menos localizáveis, menos visíveis, mas, paradoxalmente, mais inteiros. Em vez da ilusão de estar em todo lugar, aceitam a profundidade de estar aqui. E, nesse simples gesto, recuperam o pertencimento que as telas nunca ofereceram. Pouco a pouco, percebem também outra urgência: a de resgatar tempo e espaço para existir de forma não comprimida. O mundo atual impõe uma expectativa velada de movimento contínuo. Se não se está fazendo, mostrando ou produzindo algo, logo vem o julgamento de desperdício. É como se a pausa fosse crime, a reflexão perda de tempo, o descanso sinônimo de preguiça. Quem vive da autenticidade sente esse ruído como um peso desnecessário. Enquanto a sociedade cultua a pressa e a conquista visível, essas pessoas desejam novamente a lentidão fértil que permite mergulho no que realmente importa. Para elas, os pensamentos não chegam prontos, curtos e ágeis. São como rios que serpenteiam, mudam de rumo, exigem tempo para alcançar a profundidade. As emoções também se recusam a caber em impulsos rápidos. São como oceanos inteiros, às vezes calmos, às vezes intensos, mas quase nunca rasos. Convivem com essa vastidão interna que pede uma única coisa: silêncio. Só no silêncio essas águas encontram equilíbrio. No entanto, o ritmo moderno parece inimigo da quietude. Alertas, notificações, tarefas e distrações cercam cada minuto. Até mesmo os momentos de lazer são colonizados pela lógica da produtividade. O simples ato de descansar já precisa ser registrado, exibido, transformado em conteúdo. Tudo é performance. Não é de estranhar que, chegando a esse ponto, essas pessoas sintam um cansaço profundo. Não cansaço com as responsabilidades genuínas, mas exaustão diante da compulsão coletiva por movimento e espetáculo. Não conseguem raciocinar em meio a excesso. Não conseguem sentir quando são empurradas pela urgência. Não conseguem ser quando precisam representar. Então, se afastam. Não por frieza, mas por cuidado. Criam espaços onde sua mente pode respirar outra vez, onde o pensamento surge limpo de algoritmos, de manchetes, de expectativas alheias. Voltam-se para a solidão não como recusa, mas como proteção. Lá podem existir sem ser cortadas em pedaços convenientes, sem representar papéis, apenas inteiras. Nesses espaços protegidos surge a clareza, surge a direção. A verdade, que parecia abafada, retorna. E esse processo deixa evidente que refletir não é luxo das almas sinceras, é condição de sobrevivência. É o que as impede de dissolver-se no barulho
e esquecer a própria essência. Entretanto, a sociedade não entende. Rotula o descanso como preguiça, a introspecção como fuga, a solidão como erro a corrigir. Se está quieta, dizem que está estagnada. Se desaparece por uns dias, dizem que se isolou. Nas relações de trabalho, repetem o coro de que precisa aparecer mais, mostrar mais, provar mais. Mas essas pessoas já aprenderam o valor da recusa, já provaram do vazio de correr sem direção, já experimentaram semanas cheias de movimento e pobres de significado, e decidiram, nunca mais. Escolheram proteger a quietude como quem protege um bem sagrado. Dizem não com mais firmeza. Encerram os dias cedo, quando percebem que a alma pede pausa. Fazem das manhãs ou dos fins de semana territórios de reconexão. Andam sozinhas, sentam-se ao silêncio, comem sem a mediação da tela. Criam brechas onde finalmente a verdade aparece quando a poeira baixa. Tudo isso as torna menos alcançáveis, mais lentas na resposta, mais reservadas, menos visíveis, mas também as torna mais serenas, mais lúcidas, mais fiéis a si mesmas. Num mundo que idolatra a velocidade, a pausa vira ato revolucionário. Num cenário que grita sempre mais alto, o silêncio soa como ameaça. Mas a parada tem força. Ela mostra o que é real, mostra o que faltava, mostra quem se é. E a pessoa autêntica prefere essa inteireza serena a qualquer correria que a leve à dispersão. Assim, às vezes, desaparece. Algumas para preservar a alma, em lugares onde o mundo não consegue cobrá-la. Entra nos vazios, sem rede, sem palco, sem cobrança. Apenas respira. E quando volta, volta maior. Volta carregando a serenidade de quem lembrou quem era, e principalmente de quem teve coragem de se lembrar. Esse impulso de não ceder vem acompanhado de outro ainda mais dolorido: a percepção de que seus valores não se alinham ao sistema. Um dia, a pergunta muda. Já não se trata de pensar o que é preciso fazer para alcançar o sucesso. A questão agora é o que seria necessário sacrificar para tê-lo. E a resposta é dura. Percebem que, nesse jogo, não vence o justo ou o honesto. O que o sistema remunera é quem aceita ceder. A conveniência, a imagem, a manipulação. Os mentirosos alcançam postos mais altos. Os manipuladores são celebrados. Os agressivos ocupam o palco. Enquanto isso, os serenos e verdadeiros são rotulados de frágeis e inadequados. Elas cresceram acreditando no contrário. Que dedicação, caráter e verdade iriam garantir um lugar sólido no mundo. Mas, com o tempo, descobrem que o jogo verdadeiro é outro. É feito de aparência e vantagem, não de substância. Esse despertar não nasce do cinismo, mas de lucidez. Elas veem a engrenagem no noticiário, no mercado de trabalho, em grupos sociais. Veem como a política premia a astúcia disfarçada, como os negócios elegem lucros em vez de propósito, como a educação favorece memorização e não criatividade. E a questão inevitável surge: posso jogar esse jogo sem perder a mim mesma? A maioria das pessoas vive ocupada demais para enfrentar tal dilema. Mas quem é transparente não consegue ignorá-lo. A dúvida as acompanha em entrevistas, reuniões, interações sociais, a cada sorriso forçado ou consentimento vazio. Aos poucos, começam a se sentir estrangeiras na própria vida, assistindo ao mundo através de um vidro. E mesmo quando tentam transformar o sistema de dentro, pagam caro. Cedem um pedaço aqui, outro ali, pequenas mentiras, concessões, até que percebem: a integridade não some de uma vez, ela se desgasta. E quando sentem esse desgaste, afastam-se. Não se trata de desistência, mas de uma força mais funda do que a ambição. Abrem mão do reconhecimento rápido, de carreiras que exigem vender ilusões, de relações que cobram versões editadas de si. De fora, parecem ter fracassado, mas, na realidade, recusaram-se a trocar sua alma por um troféu vazio.
Para elas, sucesso nenhum compensa a vergonha íntima. Prêmio algum vale a traição contra a voz interior que insiste: isso não é você. Então, passam a buscar outra forma de riqueza, a de dormir em paz, de falar a verdade mesmo trêmula, de se olhar no espelho e ter orgulho do que veem. Essa escolha cobra perdas, de oportunidades, relacionamentos, conforto, mas entrega algo inalcançável por dinheiro: o alinhamento. Com isso, talvez não cheguem ao topo da escada social, mas sobem a sua própria escada sem se perder no caminho. Talvez não sejam aceitas em todos os lugares, mas nunca precisarão abandonar sua essência para se manter. E essa lealdade ao íntimo vale mais do que qualquer status, porque uma vida contra o próprio coração não é vida, é morte que se arrasta, silenciosa. Por isso, escolhem partir. Não por orgulho, mas por fidelidade ao que há de sagrado dentro. Nessa travessia, descobrem ainda outro fardo: o peso de máscaras construídas ao longo de anos. Não usaram disfarces por vaidade, e sim por sobrevivência. A cada crítica recebida ao serem intensas, a cada riso diante de sua vulnerabilidade, a cada incômodo causado por sua profundidade, mais uma camada da máscara foi moldada. Aprenderam a sorrir no momento da dor, a se calar diante da própria clareza, a interpretar quando tudo em si gritava por verdade. A versão editada foi ganhando terreno. Tornaram-se pessoas fáceis de gostar, porque diluídas, digeríveis. E claro, isso funciona. São aceitas, elogiadas, valorizadas, mas sempre na medida exata em que escondem a realidade. O mundo pede conveniência, não o cru. Pede o agradável, não o verdadeiro. O custo disso se manifesta quando a plateia some. Sozinhas, já não reconhecem o próprio reflexo. O silêncio há muito guardado começa a virar peso no peito. Primeiro sussurra, depois grita. Até que um dia elas despertam exaustas. Não pelo que fizeram, mas por tudo que precisaram fingir. Esse é o ponto de viragem. A percepção de que não podem seguir mutilando a própria inteireza para manter expectativas alheias. Não conseguem mais esconder sua intensidade, traduzir sua essência numa língua que não distorce. Então, decidem parar. Não há fogos, nem declarações teatrais. Apenas uma mudança discreta e, ao mesmo tempo, radical. Passam a dizer o que realmente pensam, a aparecer como realmente são. Despidas de máscara, sem edição. Claro que o mundo estranha. As pessoas perguntam se mudaram, se estão diferentes. Mas a realidade é oposta. Não mudaram, apenas voltaram. A versão verdadeira, abafada por anos de disfarces, finalmente encontrou espaço para respirar. As consequências vêm. Amizades se perdem, lugares deixam de acolher, aparente estabilidade se dissolve. Mas em troca ganham ar, clareza, paz. Não a paz de agradar, mas a paz de se alinhar. E, curiosamente, ao largar o personagem, começam a atrair presenças novas. Pessoas capazes de permanecer diante da verdade sem medo. Pessoas que enxergam além do reflexo e mergulham junto na profundidade, em vez de arrastá-las para a superfície. Nesse instante, compreendem algo vital. Não precisam mais da aceitação de todos. O pertencimento verdadeiro não exige multidão, mas reconhecimento de alguns. E esse é o caminho que escolhem. Uma vida mais lenta, mais silenciosa, talvez mais solitária, mas também mais verdadeira. Agora, cada palavra é voz própria, cada gesto é real, cada amor é inteiro. E, quando estão sozinhas, não se sentem quebradas, mas plenas. Não há máscara, não há atuação, não há diminuição. Apenas um regresso firme e sereno à única presença que sempre esteve ali. Elas mesmas. Há um desaparecimento que não se mede em corpos, mas em presenças. Aos poucos, algumas das pessoas mais sensíveis, verdadeiras e luminosas que conhecemos têm se recolhido. Não partem com rebelião,
mas com uma espécie de cansaço elegante, como velas que seguem acesas em silêncio, queimando sozinhas por tempo demais. O curioso é que quase ninguém percebe de imediato, ou então, quando percebem, interpretam errado. Dizem que mudaram, que sumiram, que perderam o gosto pela vida social. Comentam seu silêncio como desinteresse, sua ausência como indiferença. Mas talvez o incômodo maior seja aceitar que não foram elas que simplesmente se afastaram. Foi o mundo que as empurrou para fora. Porque diante do espetáculo raso da aparência, da exigência de máscaras bem comportadas e do medo coletivo da profundidade, essas almas acabaram encontrando pouco espaço para existir como são. Pedimos que fossem menores, e elas obedeceram. Pedimos que rissem mesmo quando não havia motivo, e elas sorriram. Pedimos que fossem fáceis de agradar, e se dobraram até onde puderam, até perceberem o preço, e o preço era alto demais. O custo não estava fora, mas dentro, a perda gradual de si mesmas. Perceberam que para caber na moldura social precisavam se partir em pedaços, e isso, um dia, tornou-se intolerável. Então recuaram, deixaram de frequentar encontros em que não havia espaço para sinceridade, deixaram de publicar para atender expectativas de visibilidade, deixaram de pedir desculpas pela intensidade, pelo silêncio, por não quererem mais fingir. Retiraram-se não por rancor, mas por lealdade ao que são. Ao escolherem essa integridade, desaparecem dos olhos de um mundo acelerado que só enxerga o barulhento, o vendável e o superficial. Mas não se engane, não sumiram, não estão quebradas, não estão perdidas. Estão no silêncio, observando. Elas nos observam das margens, dos bastidores onde a encenação continua. Querem saber se ainda somos capazes de criar espaço para a verdade, se ainda existe esperança de um mundo que aceite quietude, que acolha profundidade, que receba autenticidade sem puni-la. Porque, no fundo, são a consciência da cultura. São aquelas que perguntam quando ninguém se atreve, que silenciam diante do erro coletivo, em vez de aplaudir, que aparecem como espelhos quando preferimos não nos ver. E cada vez que uma parte, a sociedade perde mais do que sua presença. Perde perguntas que jamais serão feitas, ideias que nunca serão compartilhadas, obras que não serão criadas, afeto que não será oferecido. Perde a delicada oposição que impedia o vazio de tomar tudo. Sem elas, a realidade fica um pouco mais opaca, mais fria, mais vazia. Quem nos lembrará do essencial se não restarem vozes que se recusam a fingir? Quem ousará parar quando todos correm na direção errada? Quem terá coragem de dizer não quando a conveniência exige sim? E é nesse ponto que nos encontramos, diante de um limiar, de uma escolha que não é só individual, mas coletiva. Continuaremos estruturando sistemas que punem a consciência e premiam o conformismo? Continuaremos celebrando o raso e excluindo a verdade? Continuaremos forçando o genuíno a se retirar para que a superfície siga brilhando sem incômodo? Ou, finalmente, ousaremos outro caminho? Um futuro em que a autenticidade não seja peso, mas valor. Em que silêncio seja bem-vindo. Em que a vulnerabilidade seja espaço de encontro e não de julgamento. Em que ninguém precise desaparecer para ser quem realmente é. Não podemos obrigar os que foram embora a retornar, mas podemos construir algo digno de recebê-los de volta, se desejarem. E esse esforço não começa em grandes revoluções, mas em escolhas pequenas. Num diálogo em que a honestidade encontra acolhimento, num trabalho em que sentido vale mais que métricas, numa amizade em que o silêncio não é incômodo, mas presença. Começa quando cada um de nós decide que tipo de ambiente está alimentando. Um em que só cabe a performance ou um em que a inteireza ainda encontra lugar. Porque o futuro não será escrito pelos gritos mais altos,
mas pelo que escolhemos ouvir, pelos laços que preservamos, pelas vozes pelas quais fazemos espaço, pelas almas que não deixamos escorregar para as sombras. Se você tem sentido falta de alguém, se a ausência silenciosa de uma voz verdadeira tornou o ambiente à sua volta mais opaco, se identificou no ar a falta de uma presença que iluminava naturalmente, talvez não tenham desaparecido. Talvez só estejam esperando. Esperando para ver se este mundo ainda tem fôlego para a autenticidade, se ainda há capacidade de acolher profundidade sem tentar reduzi-la, se ainda há lugar para os gentis, os intensos, os honestos, porque eles estão atentos, ainda nos observam, à distância, com calma. E se fizermos a escolha certa, se reconstruirmos um espaço onde a autenticidade não seja castigo, talvez, apenas talvez, tenhamos a chance de vê-los voltar.